Eu vou falar do rei Acás, capítulo 16, que conta de forma sucinta os 16 anos do reinado do rei Acás. Só que esse rei, ele não foi um bom rei. Pasme, em outros trechos da Bíblia, ele é chamado de Jeoacás. Geo de Jeová. E aqui, o Geo de Jeová desaparece e fica só o Acás, como se Deus tivesse desaparecido da vida desse homem. Mas é isso mesmo. O rei Acás, ele foi um rei privilegiado. O rei Acás teve um bom pai. O nome do pai dele era Jotão. A Bíblia diz que foi um bom rei, que andou nos caminhos do Senhor, que serviu ao Senhor e que temeu ao Senhor. Acás teve um filho, que a Bíblia diz que foi um excelente filho, que foi um dos maiores reis de Judá, que é o rei Ezequias, filho de Acás. Um pai maravilhoso, um filho maravilhoso, e o Acás foi um péssimo rei, um péssimo homem, uma pessoa idólatra, do ponto de vista da fé, do ponto de vista religioso, um homem perverso, um homem tão mau, que ele viveu pouco. Ele assumiu o trono aos 20 anos e morreu aos 36. Ele morreu novo. Por causa de quê? Eu imagino que o cara era tão ruim que Deus falou, não, tem que tirar esse homem da face da terra, porque ele vai trazer muito estrago no meio do meu povo. Então o Acás, aqui no capítulo 16, a partir do versículo 2, tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto diante do Senhor seu Deus, como fez Davi seu pai. Acás andou no caminho dos reis de Israel. Acás é rei de Judá, e o autor está falando dos reis de Israel, que a nação foi dividida em duas por uma guerra civil, e Acás é rei de Judá, e os reis de Israel são idólatras. E olha o nível, o ponto que Acás chegou. Ele andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício. Um homem que faz sacrifício humano. O autor de 2 Reis está dizendo que ele queimou o seu filho. O autor de Crônicas, capítulo 23, versículo 3, vai dizer que ele queimou os seus filhos. Ele deve ter queimado mais de um. Esse sacrifício era um sacrifício feito a Moloque, que era uma abominação, mas ele não para por aí. Acás é o rei, Acás é o formador de opinião, Acás é aquele que a nação se espelha nele. E nós estamos falando de uma nação crente, nós estamos falando de um povo crente, de um povo que serve a um único Deus, uma religião monoteísta, uma religião que acredita no único e verdadeiro Deus. E o que Acás faz? Segundo a abominação dos gentios que o Senhor lançado diante dos filhos de Israel. Ok, versículo 4, olha o que ele faz. Além de sacrificar o seu filho, versículo 4, também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, nas montanhas. Ele seguiu um tipo de religião da natureza, uma religião ao ar livre. Ele subia nas montanhas e lá ele fazia sacrifícios, ele queimava incensos, seja de dia, para ter uma visão bonita, bela, uma paisagem linda, que deixasse ele mais zen. Ele não gostava de um ambiente fechado, igual no templo.
Ele não aprovava o ambiente do templo. Então ele vai e sacrifica e queima incenso nos altos, nos outeiros. Mas não só lá nos altos montes, ele também desce no vale, e debaixo de toda árvore frondosa, onde tem sombra, onde aquela árvore gigantesca, verde. Então você percebe que ele é um adorador de deuses, vários deuses, deuses da natureza, deuses que os cananeus cultuavam e adoravam. Só vou abrir aqui, em Deuteronômio, capítulo 12, olha que coisa interessante. Deus deu uma ordem expressa a Moisés e ao povo antes de entrar na terra prometida, dizendo: são estes os estatutos que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos dá. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que vocês vão desapossar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os montes e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis ao chão os seus altares, despedaçareis as suas colunas, seus postes ídolos queimareis, suas imagens esculpidas despedaçareis, e apagareis o nome dos deuses daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Não pensem em fazer de novo o que as nações cananeias faziam. No entanto, o que Acás está fazendo? Exatamente o que Deus disse não faça. Exatamente o que Deus proibiu. Então, queridos, estamos diante de um homem, um formador de opinião, um líder de uma nação de crentes. Um homem que não vai na igreja, que não participa dos cultos. Um homem que despreza o culto, que despreza o templo, que não demonstra zelo pelas coisas de Deus, um homem que não demonstra consideração, responsabilidade, sequer o dever moral de ir à casa de Deus, de direcionar o seu povo para ir ao culto, de direcionar o seu povo para a adoração, um homem que não honrou a posição que Deus lhe deu, porque ele era rei, um privilegiado, nascer na família real de Davi, o maior rei da nação, o maior adorador da nação. Ele desprezou essa honra. Acás foi uma vergonha para a família real de Davi, porque ele foi extremamente idólatra, a ponto de queimar como sacrifício humano os seus filhos. Ele desagradou a Deus, ele desrespeitou a Deus, e ele não honrou o privilégio de sentar-se no trono. Ao invés de adorar a Deus, aonde Deus falou, no templo, reunidos na congregação, Acás decide fazer seus cultos ao ar livre. Acás decide adorar da sua forma. No gesto público, ele se recusa a frequentar o templo e ele passa a frequentar os lugares altos, os lugares proibidos, os locais antigos de culto, os altares antigos de adoração. A impressão que dá é que esse homem, quando criança, o pai dele levava ele na igreja. Com certeza, ele frequentou muito o templo, ele participou de muitos momentos no templo, de adoração. E agora que o pai morreu, que ele está sozinho e que ele é um adulto, deliberadamente, ele decide não adorar mais a Deus, ele decide fazer
os seus próprios cultos, da sua própria maneira, do seu jeito, da sua forma. A religião que ele está seguindo é uma religião vazia, sem valor, uma religião sem sentido. Ao invés de ser uma religião guiada pela fé, é guiada pela fantasia da sua cabeça. Uma religião que perseguia paisagens bonitas, que perseguia sombras grandes, árvores frondosas. E eu imagino, queridos, que muitos crentes estão fazendo assim hoje. Antes frequentava as igrejas, hoje não mais. Uns preferiram se esconder atrás da pandemia, é pandemia, é pandemia, é pandemia, é Covid, e preferiram abandonar a igreja e ficar dentro de casa. Mas é lógico que vocês sabem que só não sai para vir à igreja, porque vai no supermercado, anda no ônibus lotado, e vai no shopping, vai na praia, passeia, vai na feira, se envolve com um monte de gente, participa, mas na igreja, a igreja tem Covid. Muitos crentes esfriaram a sua fé, e estão correndo grande perigo de definitivamente abandonar a sua fé. Viver uma terrível apostasia. Assim como Acaz perdeu a sua conexão com Deus, crentes estão perdendo a sua conexão com Deus. Assim como Acaz perdeu a alegria de participar dos cultos, aonde o seu pai o levava, a sua mãe o levava, aonde o seu pai o instruía, aonde ele era ensinado, preparado, treinado, capacitado para ser um rei, para assumir a nação, para ser um crente exemplar. Você que hoje não frequenta nenhuma igreja, está afastado da casa de Deus, você que está na sua casa, afastado da casa de Deus, distante, deixa eu te falar, volta, lembra do lugar de onde você caiu, se arrependa e volta, enquanto há tempo, porque Jesus está voltando, os tempos são maus, ficar longe dele é pior, e Acaz vai sentir isso na pele. A partir do versículo 5, claro, é aquele homem vai viver um inferno, ele vai viver um momento difícil. Por quê? Porque o rei da Síria e o rei de Israel, 2 reis se levantam contra ele. 2 reis se levantam contra ele e vão atacá-lo. Vão procurar matá-lo, vão procurar destruí-lo. E Acaz agora está em um dilema. Acaz está num ponto crucial da sua vida, do seu reinado. Politicamente falando, ele está extremamente debilitado, abalado. E agora ele está diante de um dilema. Qual dilema? Primeiro, ele não tinha força e não tinha coragem para enfrentar os 2 reis que vinham contra ele. Segundo, ele não queria e nem iria pedir ajuda a Deus. Primeiro, porque ele é um incrédulo. Primeiro, porque ele é um idólatra. Então, ele sequer teria a audácia de se voltar ao Deus dos seus pais. O Deus, o qual ele desprezou, o qual ele abandonou, o qual ele lhe virou as costas. Ele virou as costas para esse Deus, e ele agora está diante desse
dilema. Aliás, queridos, todo homem que abandona a Deus, um dia vai estar diante de algum dilema. Por isso, ore, para que você nunca se esqueça de Deus. Nunca abandone a Deus. E agora o que Acás faz? Ele vai pedir ajuda, ao invés de se arrepender, de se humilhar, de se voltar. Ele não tem força, ele não tem coração, ele não tem conexão, ele apagou a memória de Deus na vida dele, ele apagou as experiências que teve na infância da vida dele, por causa do poder da idolatria, por causa do poder da entrega idólatra, nos seus cultos, nos seus devaneios, nas suas fantasias, ele literalmente esqueceu-se, abandonou, apagou a memória divina, a memória de Deus. E ele vai pedir ajuda ao rei da Assíria. Só que o rei da Assíria não está a fim de ajudá-lo de graça. E ele paga caro, ele vai oferecer dinheiro, muito ouro, muita prata, para o rei da Assíria ajudá-lo no combate. E o rei da Assíria vence os 2 reis de Síria e Israel. E nessa batalha ele toma Damasco, que é a capital da Síria. E olha que coisa interessante. Primeiro, se ele tivesse, o versículo 7, deixa eu ler antes de falar. Depois que a batalha foi vencida, depois que o rei da Assíria venceu os 2 reis, Israel e Síria, versículo 7, Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser. Olha, você que vai ser mãe, que nome? Ó. Qual o seu nome, meu filho? Tiglat-Pileser. Nome bonito. Rei da Assíria, dizendo: eu sou teu servo e sou teu filho. Isso aqui, queridos, isso aqui é um deboche. Isso aqui é um deboche. Eu sou servo de Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Eu sou filho de Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Mas eu não sou servo de Deus e nem sou filho de Deus. Ao invés dele se humilhar diante de Deus, ele vai se humilhar diante de um rei. Ele vai se humilhar diante de um homem. Ele acha mais conveniente, ele acha mais fácil, ele acha mais vantajoso, ele acha melhor, ao invés de se humilhar a Deus, que teria mudado a história da sua vida, porque Deus jamais resiste a um coração quebrantado. Deus jamais resiste a um coração contrito. Ele sempre vem correndo ao socorro daquele que humilhado se joga aos seus pés. Não é diferente com qualquer um de nós aqui neste lugar. Deus não muda, Ele é o mesmo. Todos os que foram a Ele, arrependidos, pedindo, socorre-me, imediatamente as suas mãos que não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possam ouvir, vão de socorro àquele que lhe busca ajuda, àquele que lhe pede ajuda. Mas Acás tem que ficar de olho, viu, anjo, nessa chuva. Acás teria ficado melhor, Acás teria gasto menos dinheiro, se ele tivesse se voltado para Deus. Queridos, perceba que, igualzinho a história do filho pródigo, né? Aquele que abandona a casa do pai,
se torna escravo de senhores cruéis. O filho pródigo abandonou a casa do pai e se tornou escravo de um patrão que mandou ele cuidar de porcos, que foi cruel com ele, e Acaz está sendo agora cruel. Tiglat-Pileser está sendo cruel com Acaz. E quando Acaz chega na cidade de Damasco, acontece algo a partir do versículo 10, que é a chave, o fundamento do que eu quero falar com a igreja. Ele foi a Damasco se encontrar com Tiglat-Pileser, e em Damasco acontece algo. Acaz viu um altar, enviou ao sacerdote Urias cópia, planta, um projeto daquele altar, um modelo segundo a sua obra. Na cidade de Damasco, ele viu um altar. Damasco era lugar de idolatrias, cultos a divindades. Ele viu um altar bonito. Ele viu um altar, de repente, bem entalhado. Ele viu um altar colorido. Ele viu um altar moderno. Ele viu um altar cheio de imagens, cheio de desenhos, cheio de detalhes. E alguma coisa aguçou a curiosidade, a fantasia daquele homem. E ele imediatamente chamou alguém da sua comitiva, um secretário, e falou: desenha, faz uma cópia fiel, pega o celular, bate uma foto, filma, mas faz algo completo e não espera nem eu voltar. Faz a cópia, faz a planta com todos os detalhes e leva para o sacerdote Urias em Jerusalém, que eu tive uma ideia massa. Isso aqui é altar. Isso aqui é lugar de se fazer sacrifício. Um altar chique, moderno, bacana, diferente. E olha o que acontece. Detalhe. O altar que tinha no templo em Jerusalém era o altar de bronze. E aquele altar foi dado por Deus a Moisés, em Êxodo capítulo 25, foi dado por Deus, também confirmado para Davi, as medidas, os desenhos, o formato, ou seja, aquilo que Deus deu na cabeça de Acaz era arcaico, era antiquado, era velho. Ele queria um altar mais moderno, ele queria um altar mais bacana, ele queria um altar mais joia. Nas palavras de um certo pastor brasileiro, ele queria atualizar o culto. Esse pastor brasileiro lá de São Paulo quer atualizar a Bíblia. Ele quis atualizar o culto. Você sabe o que é pior disso tudo? Olha só o versículo 11. Urias, o sacerdote, o pastor, o líder do templo, o guardião, o responsável pelo culto, o responsável por manter a casa de Deus funcionando dentro das ordens, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. O que o sacerdote Urias está fazendo, gente? Ele está pegando o altar, o modelo, conforme o rei Acaz lhe falou, e lhe enviou o projeto,
E ao invés dele olhar aquele negócio na qualidade de profeta, na qualidade de sacerdote, na qualidade de pastor, na qualidade de líder espiritual, uma autoridade espiritual deve confrontar uma autoridade política, porque o rei é autoridade política, o sacerdote é autoridade espiritual, as duas maiores autoridades da nação. Urias tinha a obrigação de chamar a casa e dizer: o que há? O que está acontecendo aqui? Não, eu quero que você construa esse altar. É o novo altar do templo. Não, aqui não. Isso é idolatria. Isso é pecado contra Deus. As imagens desenhadas nesse altar não são compatíveis com o nosso culto, não agradam o nosso Deus. Ou seja, Urias não faz nada disso. Urias deveria ser voz profética, ser aquele que confrontaria Acás. Urias não confronta. Urias é aquele homem que deveria ter parado o Acás, o rei Acás. Mas Urias não cumpre o seu ofício sacerdotal, não cumpre o seu ofício profético, na qualidade de pastor, de líder, de coordenador, do chefe de todo o templo. Ele deveria, por obrigação, não se acovardar, mas ele se acovada, ele se rende aos caprichos idólatras do rei, e ele permite que o rei faça o que quiser dentro do templo. Urias vende o seu chamado, Urias prostitui a sua autoridade espiritual, Urias abre mão dos valores em que ele acreditava, em que ele cria. Urias não defende a casa de Deus, não defende a causa de Deus. Ele tinha que se opor àquela aberração, aquilo era uma aberração, aquilo era uma abominação. Um homem afrontando a Deus e ele se cala. E ao invés de não abrir mão do seu sacerdócio, não calar a sua voz, ele se torna um fantoche na mão de Acás. E ele constrói o altar, ele fabrica o altar. Ninguém entendeu aquilo. Quem é a pessoa que Urias representa nessa passagem? Para mim, ele representa todo aquele líder espiritual, todo pastor dos dias atuais, que vende o seu chamado, que abre mão do seu ministério, que banaliza o sagrado, em troca de fama, em troca de uma agenda cheia, em troca de cachê alto, em troca de like. É importante ter like na rede social, não pode ter só joinha. Em troca de dinheiro, em troca de seguidores da rede social. E muitos pastores estão vendendo o seu chamado. Ao invés de ser uma voz profética, é uma voz poética, massageando o ego de muitas pessoas, pregando um evangelho que não transforma, pregando um evangelho que acaricia ao invés de confrontar, pregando um evangelho de autoajuda, pregando um evangelho que só fala em prosperidade. É esse tipo de líder que o sacerdote e pastor Urias representa. Mas não, quando Acás volta, versículo 12, voltando de Damasco, o rei viu o altar, e na hora em que ele viu o altar, ele ficou encantado, ele ficou igual uma criança que quando ganha um presente, né, fica ansiosa para brincar com um altar novo, e ele vai lá e sacrifica sobre o altar, ele faz o seu culto, ele faz a consagração daquele monumento
que o rei, que o sacerdote Urias. Só que, queridos, o pecado, o erro de Acaz está aumentando, está subindo ainda mais. Porque, além de idólatra, além de sacrificar seus filhos a Moloque como sacrifício humano, além de mandar fazer um altar, ele está fazendo um pecado extremamente proibido, e Urias está do lado dele sem confrontá-lo. Ninguém ocupou o posto duplo de rei e sacerdote. Na história bíblica, só 2 ocuparam o posto ao mesmo tempo de rei e sacerdote. Por quê? Como eu disse, o rei é a maior autoridade política da nação, o sacerdote é a maior autoridade espiritual da nação. Um homem só não podia deter esses 2 postos, porque é muito poder na vida de um homem. Só 2. Melquisedeque, lá em Gênesis, rei e sacerdote de Salém, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi rei e sacerdote das nossas vidas. Só. O avô de Acaz quis sacrificar dentro do templo Uzias, e quando ele entrou para sacrificar dentro do templo, não tinha um Urias, não tinha um pastor covarde, não tinha um sacerdote que vendeu o seu chamado, o seu ministério, o seu ofício sacerdotal, não tinha um sacerdote que se preocupava com joinha, não tinha um sacerdote que se preocupava com fama, que se preocupava com dinheiro. Na hora em que o rei Uzias entrou com a sua comitiva, e o sacerdote Azarias olhou para ele e falou: onde você vai com esse incenso? Eu vou sacrificar ali no altar. O sacerdote Azarias falou: aqui você não sacrifica. E a Bíblia diz que Uzias o avô de Acaz, ficou com muito ódio, e disse: é eu que mando, eu sou o rei, é eu que faço. E a Bíblia diz que 80 sacerdotes, tudo de braço cruzado, ficam parados na frente dele: aqui você não sacrifica. E como o rei insistisse e ameaçava matar os sacerdotes, a Bíblia diz que Deus feriu o rei Uzias de lepra, e ele ficou leproso diante de todos e saiu correndo de dentro do templo, porque ele não podia sacrificar, porque ele não podia ser rei e sacerdote. E agora Acaz está sacrificando, ele está sendo rei e sacerdote. Alguém tinha que parar esse homem, alguém tinha que deter esse homem, alguém tinha que colocar o dedo no nariz dele e falar: você está errado, você não pode fazer isso. Mas o que o Urias faz? O Urias aplaude, de repente com medo de perder o financiamento palaciano, de repente com medo de perder o apoio do rei, com medo de perder a amizade do rei, eu não sei. Fato é, queridos, que ele se cala, e um pastor não pode se calar, um líder espiritual que não confronta, ele tem que aprender, ele precisa denunciar o pecado. O pecado não pode ficar guardado na vida da ovelha, precisa ser confessado, precisa ser abandonado, precisa ser tratado. E aí, Urias está aplaudindo o rei, e o versículo 14, depois que ele queima incenso, depois que ele faz as ofertas, o próprio rei Acaz, ele tem uma ideia. Coloca a imagem, só para você entender. Aqui está a imagem do tabernáculo no deserto. Claro que mais tarde vai ser o templo. Esse altar aqui é o altar de bronze. Você vê o acampamento, as cabanas todas em volta do tabernáculo. O povo entrava por aqui. Eles queriam chegar
ao lugar santo para adorar a Deus, mas antes de chegar no lugar santo, eles passavam pelo pátio, eles ofereciam seu sacrifício no altar, eles confessavam seus pecados, coloca outra. Eles confessavam seus pecados, traziam seus animais para sacrifício, confessavam seus pecados aos sacerdotes, era feita a oferta no altar de bronze, depois ele entrava na presença de Deus para adorar a Deus. Acais pega o seu altar, o altar atualizado, o altar moderno, o altar bacana, o altar bonito, o altar enfeitado, o altar high-tech, o altar 5G, desloca esse altar para o canto, porque ele é velho, ele é ultrapassado, ele é antigo. Esse altar também é conhecido como o altar da confissão dos pecados. Essa pessoa chegava com o seu bezerrinho, com o seu animal, para fazer o sacrifício, e confessava. E dizia, eu fiz isso, isso e isso. Eu sou um homem que eu trato a minha esposa assim, assim, assim. Eu trato meus filhos assim, assim, assim. Versículo 14, porém o altar de bronze que estava perante o Senhor, Acás tirou ele de diante da casa de Deus. Acás baniu esse altar de diante da casa de Deus e colocou no lado do norte, no canto, pegou o altar bonitinho dele e colocou aqui. O que esse homem está fazendo? Ele está descartando o altar de bronze. Ele está desobedecendo uma ordem que Deus deu a Moisés. Ele está destruindo a tradição. Ele está desobedecendo aquilo que Deus disse que não poderia ser removido do seu lugar. Ele está achando que o altar dele é mais importante, mais grandioso, é melhor do que o altar de bronze. Olha o quanto a casa está crescendo na sua vida, ou crescendo na sua vida de idolatria, regredindo na sua comunhão com Deus. Parece que ele quer ensinar a Deus como se faz. Ele quer instruir a Deus como se faz. O que esse homem está fazendo? Ele está dizendo para o seu povo, não precisa mais passar pelo altar da confissão, não precisa mais passar pelo altar de bronze. Ele está abolindo confissão de pecados, ele está abolindo sacrifício. Agora, o culto não é mais como Deus quer, é como o povo quer, é democracia. O culto vai ser nos nossos termos, e não nos termos dos sacerdotes, e não nos termos da Torá. Quem manda agora é o povo, e não Deus. Voz do povo é a voz de Deus. Então, elimina o altar. Tira o altar da confissão. Agora, cada um faz o que bem entender. Cada um lê um texto da Bíblia e interpreta da forma que quiser, porque todo mundo está certo. A verdade deixou de ser absoluta para ser relativa. Cada um tem a sua verdade. Queridos, você já ouviu esse discurso? Eu estou falando do que está acontecendo, não nesses dias do rei Acás, mas nos dias de hoje. Nos dias atuais. Não se confessa mais pecados. Se você matar, roubar, adulterar, se você fizer qualquer barbaridade com seus filhos, com a sua esposa, se você desrespeitar, se você for infiel, não precisa passar pelo altar de bronze para confessar. Aonde? Agora é moderno, o culto está modernizado, agora é democrático. Deus é bom e continua sendo bom e vai te amar do mesmo jeito. Para que esse altar de bronze? Para que altar de confissão? Pecados que eram confessados não precisam mais, porque eles deixam de ser pecado. Pecados confessados não precisam mais, porque deixa de ser pecados, estão perdoados em nome de Acás.
e em nome do altar high-tech, em nome do altar 5G, em nome do altar atualizado que Acaz colocou na frente do templo, removendo aquilo que ele não deveria ter removido. Ele está dizendo o seguinte: galera, fica tranquilo, muitos pecados a partir de hoje serão tolerados, e outros pecados que antes eram pecado, agora não é mais pecado, está liberado. Casal de namorado pode dormir um na casa do outro, está liberado, isso não é pecado dentro de uma igreja. Filho pode bater na cara do pai e da mãe, isso não é pecado. Enfim, o que esse homem está fazendo? E olha que interessante, ele não frequentava o templo, mas no dia que ele removeu o altar de bronze, o altar da confissão, e colocou o altar que ele quis, do jeito dele, no modelo dele, da forma dele, ele passou a frequentar o templo. Agora eu vou na igreja, a igreja está do jeito que eu quero, o templo está do jeito que eu quero. Querido, nós estamos vivendo esse tempo, os crentes estão se recusando a passar pelo altar de bronze. Os crentes estão se recusando a passar pelo altar da confissão. Insistem em servir a Deus sem confessar pecado. Insistem em servir a Deus sem passar pela cruz. Insistem em se dizer servos de Deus sem passar pelo altar. Não! Essa mensagem é falsa, é diabólica, vai te levar para longe de Deus. Esse é o espírito de Acaz, o rei moderninho, que quis modernizar o culto, que quis atualizar o culto, assim como tem gente querendo atualizar a Bíblia, assim como tem muitos pastores adaptando a sua mensagem para alcançar o coração, a emoção, e outros para alcançar até o bolso dos fiéis. Cadê a mensagem para alcançar o coração e a alma, para trazer ao arrependimento? É impossível nos achegarmos a Deus sem sacrificar nesse altar as nossas vaidades, o nosso orgulho, o nosso ego. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diga não para o seu ego, tome a sua cruz e me siga. Não existe evangelho sem cruz. E o evangelho moderno, ele não tem mais a cruz, assim como Acaz removeu o altar de bronze do templo, estão removendo a cruz do evangelho. E aí, o versículo 16 vai dizer: e fez Urias o sacerdote segundo tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. Toda vez que a Bíblia repete alguma coisa, fala de Urias aqui, fala de Urias lá, isso significa que o peso é dobrado. O peso é dobrado, isso é uma regra de hermenêutica, o peso é dobrado. Esse homem está sendo chamado a atenção, a Bíblia está nos chamando a atenção para esse homem. Esse homem está vendendo o seu chamado para se prostrar aos caprichos do rei Acaz. Não venda o seu chamado para atender aos caprichos da sua carne, da sua vaidade. Muitos crentes estão com seus talentos enterrados. Muitos pastores estão vendendo o seu chamado, com medo de perder ovelha, com medo de perder gente famosa da igreja e influente, tolerando o pecado, removendo o altar de bronze, removendo o altar da confissão. Depois do versículo 17, você vai ver o que o rei Acaz faz. Ele começa removendo o altar de bronze.
Depois ele entra dentro do templo, ele corta os painéis dos suportes de cima deles, ele pegou a pia, pegou o mar, tirou de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele, colocou sobre um pavimento de pedra. O que esse homem está fazendo? Ele está mudando tudo do lugar, ele está modificando a disposição da mobília, ele está pegando essa caixa, em vez de ficar aqui, colocando lá em cima, pegando aquela lá de cima, colocando debaixo da escada, tem que ficar do jeito que eu quero, ar-condicionado, não tira de lá, coloca para cá, vai ser do jeito que eu quero, pega aquele ar, coloca lá fora, a porta vamos abrir mais, esse aqui, vamos eliminar essa aqui. O que esse homem está fazendo? Ele está modificando tudo ao seu bel prazer, à sua própria vontade. Primeiro ele substitui o altar, o arcaico, o velho, o agressivo, coloca um atualizado, um moderno, um mais fashion, um mais aceitável. E agora o que ele faz? Ele começa a mudar o mobiliário. Quando pecados não são confessados, a pessoa quer que a igreja se molde a ela. E muitos líderes espirituais estão permitindo isso acontecer. E isso não pode acontecer. Estão querendo modernizar o evangelho, modernizar a igreja. Como, pastor? Agora está se cantando música ao vivo, nos cultos, música mundana. É o amor. Toda a igreja cantando. O que é isso? O passado vai me proteger. O que é isso? Isso é altar de bronze que foi removido. Colocaram o altar de acaso, um altar paralelo. Um altar que tolera pecado, um altar que brinca com Deus, um altar que debocha com Deus. E quando a igreja se levanta, os pastores vêm a público dizer, cada um cuida da sua vida, cada um cuida da sua igreja, cada um faz como quer, o importante é alcançar o povo. Como assim? O importante é alcançar o povo? Negociando valores, debochando da casa de Deus, modificando tudo, mexendo aonde não se deve mexer, não confessando pecados, não passando pela cruz. Para encerrar, queridos, nós não podemos construir altares paralelos para nós, de jeito nenhum. Existe um altar pelo qual nós devemos passar, é o altar de bronze, é o da confissão dos pecados, é o da renúncia, é o da morte do eu. Esse homem caiu em desgraça, morreu novo. Morreu aos 36 anos de idade. Não podemos adaptar a Bíblia a nós. Isso aqui é imutável. Você não adapta esse livro a você, é você que se adapta a esse livro. Amém? Tem pastor divulgando que isso aqui tem que ser atualizado. Como assim? Tem que ser atualizado, é a fé dele que está em decadência. O arrependimento. Menos filosofia e mais quebrantamento, é isso que precisa. Crentes estão abandonando as suas igrejas para ficar dentro de casa. Isso é altar de paralelo. Isso é altar paralelo. Seu lugar é na presença de Deus. Esse papo de eu adoro a Deus dentro de casa, eu sirvo a Deus dentro de casa, como assim? Serve a Deus em qualquer lugar, nós somos crentes aqui em qualquer lugar, mas na hora de nos reunirmos aqui, em nome de Jesus, nós devemos estar reunidos. Diferente disso é altar paralelo. Finalmente, a casa representa aqueles que querem ser crentes, mas tem que ser do meu jeito. Eu sirvo a Deus, mas da forma que eu acho certo. Não vou abrir mão das minhas conquistas, não vou abrir mão do meu ego, não vou abrir mão dos meus pecados, não vou abrir mão da minha vaidade. Ao invés da Bíblia, eu me adaptar à Bíblia, a Bíblia se adapta a mim, eu vou entrar na igreja e vou mudar tudo
colocar do jeito que eu quero. Existem crentes assim. E as igrejas estão aceitando crentes assim, porque estão todos como Urias. Não querem contrariar ninguém.